O PDI, ele é teu. Ele é o teu plano de desenvolvimento contigo mesmo, tá? Ele é um presente teu para ti mesmo, é um compromisso teu contigo mesmo sobre as coisas que tu quer fazer e sobre quem tu quer se tornar na tua carreira, na tua vida. O plano de desenvolvimento individual, ele não é da empresa, ele não é do gestor. Ninguém vai pegar na tua mão para tu te desenvolver. Então, uma coisa que tu precisa entender agora é que ele é teu e tu precisa ser protagonista da tua carreira. Se tu já me ouviu conversando antes sobre carreira, uma das coisas que eu sempre falo, que o motor que impulsiona a tua carreira é o protagonismo. E na verdade não é só a tua carreira, é o motor que impulsiona a tua vida, é o protagonismo. Então, tu precisa ter uma postura muito ativa e pegar o PDI para ti. Então, aquela ferramenta que normalmente o RH traz, que o gestor fica te cobrando todo ano para que tu atualize, gente, não é para tu olhar uma vez por ano o PDI. O PDI é o teu plano contigo mesmo. Então não são ações que tu coloca lá dentro para encher linguiça e que tu pega 5 minutos antes de apresentar para o teu gestor as tuas propostas de ações do PDI. O PDI, ele possui alguns pilares que estruturam ele. O primeiro, é óbvio, é o protagonismo e a postura ativa. Eu volto, repito. Protagonismo é o motor que impulsiona a tua vida como um todo. E se tu não tiver postura ativa para colocar dentro do teu plano de desenvolvimento individual ações as quais façam sentido para o teu desenvolvimento e que tu tenha a postura de pegar elas e destrinchar e fazer aquilo que faz sentido para ti, cara, se tu não tiver essa postura, não vai rolar o PDI e não vai rolar nenhum tipo de desenvolvimento. Então, o primeiro pilar do PDI é o protagonismo e a postura ativa, para tu colocar ações que façam sentido para o teu desenvolvimento e realizar elas. E encontrar pessoas que sejam teus parceiros para que tu consiga fazer essas ações e se desenvolver, que tu pense em indicadores que vão medir, né, no qual tu consiga observar o teu desenvolvimento. Né? Então, primeiro pilar do PDI, protagonista postura ativa. Segundo pilar do PDI é o desejo para dedicar tempo e energia. Veja que o segundo ponto também passa pelo protagonismo. Porque se tu tiver protagonismo, postura ativa, e aquilo fizer sentido para ti, tu vai dedicar tempo e energia. Então, o segundo pilar do PDI. E o terceiro é que o PDI ele precisa contemplar a visão geral do ser humano. Quando eu falo contemplar a visão geral do ser humano, é para a gente entender que nós somos seres integrais. Então, o que tu coloca ali no PDI, ele vai afetar a tua vida pessoal e também a profissional. Porque a partir do momento que tu te desenvolver como pessoa, automaticamente tu vai te desenvolver como profissional e vice-versa. E como é que a gente constrói um PDI? Para que a gente consiga realizar o que a gente colocou dentro dele e que essas ações elas estejam bem construídas. Eu costumo pegar muito PDI que as pessoas colocam lá, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou fazer um curso de espanhol, eu vou realizar a leitura de um livro, eu vou assistir um filme, eu vou realizar um curso. Essas ações estão erradas? Não. Mas eu te faço a pergunta. Se tu realiza um curso hoje, o objetivo, o qual tu estava buscando realizando o curso, só com a teoria do curso, ele vai ser sanado? Dou quase absoluta certeza de que não. Por quê? Porque é sabido e comprovado que os adultos aprendem por experiência, na prática. Então, para a gente construir um PDI bem feito, a gente precisa mesclar as ações. E aí eu trago a proposta de mesclar na proporção 70-20-10, na qual 70% das ações que tu colocar no teu PDI, elas precisam ser ações práticas, que tu consiga implementar na tua rotina e atuar on the job. Ai, Andressa, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar, vamos me usar de exemplo. Eu tenho um problema de comunicação, tá? Recebi um feedback do meu gestor que eu não consigo me comunicar direito em reuniões, que eu não consigo me comunicar direito com gerentes que estão acima de mim, tá? Aí, estou montando meu PDI, eu sei que eu tenho essa lacuna de desenvolvimento e eu tenho o objetivo de melhorar a minha comunicação com todos os públicos, principalmente com gestores que estão acima de mim. Vou colocar lá uma ação para realizar um curso de comunicação e conhecer um pouquinho sobre a teoria da comunicação, né, e as ferramentas de melhoria de comunicação. Vou, ok. Essa ação, ela entra lá no Desk, são cursos e formações, então 10%. Uma açãozinha que eu vou colocar sobre isso. Agora, como é que eu vou garantir que, de fato, eu estou exercitando a comunicação e melhorando ela? Eu vou pensar dentro da minha rotina, né? Que fóruns eu tenho de comunicação com outros gestores a qual eu vou me colocar à prova ali? Opa, eu tenho uma reunião semanal de status report do meu time. Então eu vou conversar com o meu gestor e vou falar assim, fulano de tal, eu tenho um objetivo, né? Como tu já viu no meu PDI que eu já te apresentei, eu tenho o objetivo de melhorar minha comunicação. E eu entendo que vai muito ao encontro disso se eu for responsável pelo status report do nosso time nessa reunião. Porque lá eu vou ter interface com outros gestores, eu vou ter interface com a nossa equipe também, eu vou conseguir me colocar ali e mostrar de fato uma comunicação muito mais assertiva. Beleza? Beleza, então, ser dono da reunião XPTO é a ação que eu vou colocar. Vou colocar também uma ação de estudar a teoria e aplicar as ferramentas de comunicação.
Como é que eu vou medir isso? Poxa, de 2 em 2 meses eu vou conversar com o meu gestor. Eu tenho uma recorrência de one-on-ones e eu vou marcar lá que de 2 em 2 meses, num desses meus one-on-ones, eu vou perguntar, eu vou pedir um feedback para ele, tá? Então eu vou fazer um cheque de 2 em 2 meses. Esse feedback que eu vou pedir já conta como um indicador para eu ver o meu desempenho. Outra coisa que eu posso fazer é, de 3 em 3 meses, verificar com algumas pessoas críticas no negócio o que eles me passam sobre feedback. Então eu vou lá e vou conversar e eu vou medir esse indicador. Então, olha só, eu coloquei um objetivo, esse objetivo estava muito claro. Eu não coloquei uma ação sobre comunicação. Eu mesclei ações que estão na minha prática de trabalho e ações teóricas também, e já linkei a ação de pedir feedback que entra nesses 20% que são as conexões. Então, olha só, 70% das ações que a gente vai colocar no PDI são on the job, para tu botar na tua rotina. 20% são ações que são relacionadas às conexões, que dependem de interação com outros ambientes e feedbacks que surgem. E somente 10% dessas ações são externas, baseadas em cursos, formações, leituras e outras coisas que sejam externas. É dessa forma que a gente consegue construir um PDI que esteja equilibrado e que seja assertivo. Outro ponto. Eu preciso compartilhar tudo com o meu gestor? Cara, eu volto a te falar. O PDI é teu. Tu compartilha o que tu achar pertinente. Mas André, se o RH da minha empresa tem uma ferramenta de PDI, obriga que a gente coloca lá. Legal, então do teu PDI, tu pinça algumas ações que tem a ver com o teu dia a dia de trabalho ali e joga essas ações lá na ferramenta do RH para que eles tenham algumas ações tuas como PDI. E tu compartilha com quem fizer sentido as ações. Vou te dar um exemplo. Se tu fizer uma ação que esteja linkada ao teu pilar de saúde física e emocional, que tem a ver com a implementação de hábitos mais saudáveis, se eu implementar um hábito que é, vou colocar lá uma ação, que é bloquear a minha agenda durante 1 hora no almoço, para que eu tenha de fato um horário fixo de almoço, eu vou colocar como parceiro estratégico, quem vai saber dessa ação é o meu gestor, o qual ele vai saber ali que a minha agenda está bloqueada, mas eu vou comunicar o meu marido, o meu filho, dizendo, o nosso horário de almoço aqui em casa é do meio-dia a 1 da tarde. Já estou bloqueada, então a rotina daqui vai ser essa. Então, eu trouxe para a prática uma ação que vai fazer parte da minha rotina. Parece simples, mas às vezes não é. A maior dica para construir um bom PDI é ter objetivos claros, tá? A partir do momento que tu tem um objetivo claro e bem desenhado e definido, aí tu vai para as ações as quais vão fazer tu chegar nesse objetivo. E aí tu mescla essas ações sempre pensando. A maior parte das ações, elas são ações que tu vai fazer on the job, né? Então na tua rotina, no teu trabalho, na prática. 20% vão ser ações de conexão e somente 10% ações que têm uma conexão externa. Trago aqui algumas dicas. Uma delas, que eu já falei para vocês, é compartilhar o PDI com pessoas que façam sentido. Quando tu compartilha o PDI, tu engaja outras pessoas que podem te dar um toquezinho, pessoas que já te conhecem, pessoas de confiança, que sabem que tu vai querer te desenvolver em algum ponto, então elas podem te dar algumas dicas, alguns toques. Então é importante que tu compartilhe o teu PDI. A segunda dica é que tu agende lembretes. Exemplo, preciso mudar um comportamento. Eu tenho um comportamento horrível que é ficar interrompendo as pessoas. Então eu vou agendar um lembretezinho que todos os dias, 3 vezes no dia, eu vou receber um lembrete. Andressa, lembra de não interromper as pessoas. Eu trabalho de casa e vou colar post-its ao redor do meu computador falando isso. Para que eu olhe e lembre, opa, eu não posso repetir esse comportamento. Lembrem que a gente muda comportamento na medida do tempo que a gente vai exercitando novos comportamentos, porque daí a gente vai desfazendo aquela conexão neural que formou aquele comportamento que estava mais forte. Então é importante que a gente coloque lembretes. Marca na agenda o prazo de cada ação que tu colocou no teu PDI, para que tu lembre delas. O PDI é vivo e ele é teu, então é tu que tem que ficar revisitando ele. Ninguém vai ficar lá te cutucando, dizendo, Madinho, e como é que tá aquela atuação? Não é assim, ele é teu, né? Só uma vez por ano, se a tua empresa tiver uma obrigatoriedade de PDI, o RH vai te cobrar, e aí tu vai lá e vai preencher com qualquer coisa. Não, agora tu não vai mais preencher com qualquer coisa, porque tu vai ter o teu PDI organizado e vivo, e tu vai mantê-lo vivo, porque ele é o teu plano de desenvolvimento individual. A terceira dica é ter um aliado estratégico, que eu já acabei comentando junto com o primeiro item, que é compartilhar o PDI, né? Então, tu ter aliados estratégicos que te ajudem em cada tema que tu quer melhorar, aumenta, né? Inclusive, tu ter mentores em determinados assuntos faz muito sentido, porque a partir do momento que tu tem um mentor, ele vai te mostrar mais o caminho das pedras, vai te dar algumas dicas, então vai acelerar o teu desenvolvimento. E por último, é acompanhar e medir o teu desempenho, né? O teu progresso. Então, tentar atrelar, né? Atrela as ações do teu PDI com indicadores tangíveis para que tu consiga ver o desenvolvimento da tua carreira, da tua vida. Então, essas 4 dicas, elas são essenciais para que o teu PDI de fato aconteça, né? Que tu faça o teu PDI acontecer. E aí aqui, eu trago um exemplo de como fazer um bom PDI. Tá? Então, cada ação aqui, ela é descrita numa linha,
E como é que a gente descreve essas ações? Aqui a gente coloca o objetivo, tá? Então eu vou usar aquele exemplo da comunicação que eu falei agora há pouco aqui. O objetivo é melhorar a comunicação com diversos públicos. Qual pilar de carreira que isso está atrelado? Ou que eu consigo atrelar ele à reputação, que é como as pessoas me enxergam, o legado que eu deixo, e a competitividade também, porque eu vou estar agregando conhecimentos ali, né? 2 pilares que eu atrelei. Quem vão ser os meus aliados estratégicos? Opa, eu tenho uma boa relação com o meu gestor, eu já troquei algumas ideias com eles referente a esse tema, então eu vou colocar aqui o meu gestor. E para me ajudar dentro de casa, eu vou botar o meu filho. O filho faz alguma coisa errada dentro de casa, eu vou lá e vou me comunicar com ele. Né? Eu vou dar feedback positivo, vou dar feedback construtivo, mas pô, meu filho vai me dar um feedback muito sincero. Então eu vou botar aqui meu filho. Que ações eu vou colocar aqui? Opa, então, aquela que eu falei para vocês de vou fazer um curso ou estudar sobre as ferramentas de comunicação, então estudar sobre as ferramentas de comunicação, né? Aí, para quem está fazendo LDF aqui com a gente, se for pertinente e tiver no roadmap, então vou colocar aqui qual é o período que eu vou checar, falei para vocês, né? De 2 em 2 meses. E quais as evidências de desenvolvimento? Eu vou colocar aqui feedbacks positivos do meu gestor, do gerente A, que é o gerente que participa daquela reunião, e do meu filho. Vocês conseguiram entender que eu tenho um objetivo muito claro, eu sei aonde que ele vai impactar, eu tenho pessoas sinceras que vão me ajudar a melhorar nesse ponto. E eu coloquei poucas e boas ações que vão me ajudar a chegar nesse objetivo. E eu metrifiquei como é que eu vou medir o meu desempenho, a minha evolução nesse ponto. Parece simples, mas é um exercício bastante complexo no início, tá? Mas que a partir do momento que tu tem muito claro qual é o objetivo que tu quer, tu vai entender quais ações vão de fato te ajudar a chegar nesse objetivo. E aqui do lado eu deixei alguns lembretes. Então, para fazer um bom PDI, ter clareza nos objetivos, utilizar a lógica racional do 70-20-10, ações factíveis, ações assertivas, não precisa encher linguiça com 487 mil ações, então colocar poucas e boas ações que vão te fazer evoluir e lembrar que o PDI ele é para tua vida. Ele não é algo que tu vai colocar ali só para encher linguiça, para abraçar a árvore, para RH dar chequezinho e que tu vai pegar uma vez por ano só. Não, o PDI é vivo, ele é teu e é tua responsabilidade cuidar do teu desenvolvimento. E como gestor, como liderança, é tua responsabilidade apresentar o conceito de PDI para o teu time e fomentar que eles realizem, construam um PDI se fizer sentido para eles. Né? O PDI é relativamente simples, né? É um conceito relativamente fácil, porém essencial e muito profundo quando utilizado da maneira correta, que é essa maneira que eu apresentei para ti agora. Lembrem sempre de olhar os 6 pilares de carreira e cada pilar que tiver algum pontinho que tá meio capenga, que tu não tá contente, cara, gera uma ação lá, focado naquele objetivo e joga ela aqui no teu PDI para tu cuidar do teu desenvolvimento. A vida é tua, o desenvolvimento é teu, é só tu que consegue pegar as rédeas da tua vida e da tua carreira e realizar o desenvolvimento que fizer sentido para ti.